Neste segundo bloco, vamos dar sequência ao tema Parque Tecnológico de Piracicaba. Amorim, o senhor tem comentado com certa frequência que a cana ainda não foi devidamente explorada para a produção de etanol. Como que o senhor classifica esse estágio atual da produção? Eu dividiria em dois aspectos aí. Em primeiro lugar, aonde a pesquisa está, porque você começa a pesquisa no laboratório, vai para a escala piloto e vai para a escala industrial. Nós temos dois segmentos em se tratando em fermentação, que foram desenvolvidos pela Fermentec, e que a introdução na indústria está lenta. Em primeiro lugar, faz 20 anos que a Fermentec e a Copersucar lançaram no mercado leveduras selecionadas para a produção de álcool. Até hoje, isso faz 20 anos, até hoje, somente 60% das usinas no Brasil utilizam leveduras selecionadas. Essa dificuldade é por característica cultural do empresário ou há um outro fator? É isso mesmo. É característica, primeiro, falta de conhecimento e outra é cultural. Quer dizer, se fazia com levedura de pão e se faz até hoje, em 40% ainda das nossas destilarias. Para ter uma ideia, o ganho de escala é muito grande quando você atualiza a tecnologia, só para demonstrar em relação à tecnologia antiga que ainda se usa? Só para te dar uma ideia, essas leveduras de pão, elas ficam na destilaria uma semana a 15 dias. Depois, levedura selvagem tomou conta do processo e 90% das leveduras selvagens produzem muito mais espuma. Floculam. Isso é um prejuízo muito grande e o aumento do custo do álcool. O antiespumante é o insumo na destilaria de mais alto custo. Então, e ainda temos 40% das destilarias que ainda não utilizam essa levedura industriais. E um outro aspecto é a diminuição da água. Nós temos que diminuir a água ainda mais nessas destilarias. E nós desenvolvemos um processo para trabalhar com alto teor alcoólico que diminui pela metade a água utilizada na destilaria. Apenas uma destilaria, hoje está com uma planta de demonstração, que é Bom Retiro, mas até agora essas plantas, esse processo ainda não foi implantado. Então, temos pesquisas que já estão prontas para serem aplicadas, mas o setor ainda passando por essas crises ainda não adotaram. E ainda pesquisas para se fazer, exemplo, produção de metano. A vinhaça é colocada hoje in natura. Você pode produzir metano e desse metano você produzir mais energia na forma de eletricidade. O metano, qual a função dele? O metano é um combustível. Ele pode ser derivado do petróleo, mas no caso da destilaria, é a matéria orgânica que, através de reações com bactérias, se transformam nesse combustível que é o metano. E ele pode ser queimado em fogão, pode ser queimado em carro, ou pode ser queimado em motores para produzir energia elétrica. E queimado em motores é a maneira mais eficiente de você usar esse metano. Se pudesse classificar o estágio que encontramos na exploração da cana, dá para se chegar à conclusão de alguma porcentagem do potencial? Sim. Tá quantos por cento é explorado hoje da cana? Se você abrir o leque para esses outros compostos químicos que nós podemos produzir do açúcar da cana, é ilimitado, ilimitado. Então nós estamos ainda desde engatinhando, cosmético, diesel, nós estamos apenas começando. É interessante esta pergunta, essa resposta, quer dizer, porque estamos também no Parque Tecnológico com o desenvolvimento de uma planta piloto de gaseificação. Parece-me que o princípio é esse, é abrir o leque de produtos a partir da biomassa da cana. Justamente, esse é um grande projeto onde está envolvido o IPT,
com recursos do BNDES e mais algumas grandes empresas, como Petrobras, Braskem, a Dedini aqui de Piracicaba e outras empresas. Por quê? Essa planta piloto, inicialmente ela vai partir da celulose que sobra da cana-de-açúcar. Como o professor Amorim sempre comenta, hoje na realidade nós usamos praticamente 1/3 da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e de álcool, que é o caldo, a extração do caldo. E na realidade o bagaço e a palha, o bagaço é queimado para gerar energia e a palha ou fica no campo ou muitas vezes é queimada também para gerar energia, que é justamente a parte de celulose da cana-de-açúcar. E a planta de gaseificação vem justamente a desenvolver pesquisa em cima dessa celulose, que aqui vai se desenvolver em cima da cana-de-açúcar, mas a celulose é abundante nos países, no Brasil e em outros países. E o que esse laboratório vai fazer? Ele vai procurar, dentro das pesquisas, através de processos que hoje já estão disponíveis no mundo todo, transformar essa celulose em gás, que é chamado gás de síntese. E esse gás de síntese, na realidade, é ele que tem várias aplicações. Ele pode ser transformado em etanol, seria o etanol, pode ser transformado em biodiesel, biogasolina, plástico reciclável, pode ser transformado em uma infinidade muito grande de outros produtos. Aí a gente entraria na mesma condição do petróleo, por exemplo. Justamente, e você passa a dar uma outra utilidade também para a cana, passa a utilizar a cana com uma outra característica, ou é para produzir, vamos supor, se for para produzir etanol, você vai produzir 2/3 que hoje são destinados, que são de celulose, transformado em gás para produzir etanol. Entretanto, como o professor Amorim bem disse, a alcoquímica, né, que a alcoquímica tem uma aplicação infinita, tá certo? E no meu ponto de vista, aí no Brasil nós estamos muito atrasados na alcoquímica. Outros países, em especial os Estados Unidos, já tem desenvolvido indústrias para aplicação da alcoquímica de maneira bastante abrangente. Em conversa rápida com um indiano na Sintec, ele me disse, olha só, a França usa uma gotinha de petróleo para fazer essa ramificação de esmaltes e ganha uma fortuna. Vocês gastam tanques e tanques de gasolina para movimentar carros. Ou seja, em termos proporcionais, a França ganha-se muito mais dinheiro com um insumo semelhante, digamos assim. Então, a partir dessa abertura, poderíamos chegar a algo parecido de melhores para a matéria-prima principal. Justamente, eu acho que esse é o grande objetivo. Eu gostaria que o Mascarim e o Aversa falassem um pouco sobre a crise econômica que pode vir e talvez até comprometa o desempenho do parque ou não. Como é que vocês veem esse cenário econômico? Eu queria só fazer uma pergunta, inclusive, para você também, para o doutor Henrique, para o Godoy. Eu vejo assim, conversar um pouquinho do lado comercial do etanol. Você falou do indiano agora, Godoy e eu tivemos a oportunidade de participar de uma missão na Índia no mês passado, no início desse mês, inclusive. E a gente percebeu ali estava o BRICS, todos os países do BRICS e outros países, e a gente percebeu, e a gente sabe que o etanol é o grande, está num grande momento, o mundo falando do etanol, o mundo vindo para o Brasil conhecer o etanol. E a gente percebe no etanol, o Tarcísio defende muito isso, você conversa com o José Coral aqui da Coplacana, ele fala que para os produtores está complicado. O Tarcísio fala da indústria, fala muito da indústria, que a indústria ela não consegue viabilizar, e a gente vê aí momentos altos e baixos da indústria produtora de máquinas para usinas. E a gente vê também lá no final da cadeia o combustível também, o etanol, Então, o que fazer? Existem políticas públicas que pode ajudar a fazer com que o etanol se viabilize totalmente do Brasil? É um assunto. Ou, tecnicamente, nós temos aí um caminho, e o Parque Tecnológico tem um grande protagonista nessa história que estou falando, em viabilizar economicamente esse nosso produto e transformá-lo aí totalmente viável. E outro agravante nisso, nós temos o pré-sal agora, será que o nosso governo está preocupado com o nosso etanol ou com o petróleo? Então são alguns assuntos comerciais que eu queria levantar. Vamos fazer o seguinte, a gente encerra esse bloco e abre o bloco final com essas observações a respeito do que você apontou. Pode ser assim? Pode ser. Então, aguardamos você no próximo bloco.